estou uma vez por mês à noite aqui com os irmãos e estou trazendo algumas reflexões do Evangelho de João, especialmente naquelas passagens onde Jesus afirma que eu sou. E hoje nós queremos ir para esse texto que foi lido de João 10, onde Jesus afirma 2 vezes, tá? Eu sou o bom pastor e eu sou a porta das ovelhas. 2 dos 7 eu sou de João estão aqui nesse texto e nós vamos considerá-los juntos, porque eles estão no mesmo texto. Aproveitando, a data do dia do pastor, eu quis trazer uma reflexão sobre o bom pastor hoje à noite, Cristo como o bom pastor, Então nós falaremos sobre o pastoreio de Jesus nessa noite, tá bom? Então João 10, o texto que foi lido, e nós vamos relê-lo em partes, tá bom? Nas divisões que nós faremos do próprio texto, mas eu já quero te situar no contexto, na metáfora que Jesus está contando através desse texto. Todo o texto é baseado numa metáfora que Jesus está falando sobre a criação de ovelhas. E aí nós temos vários personagens que vão aparecer no meio do texto, que estão relacionados a esse ambiente da criação de ovelhas. Nós temos o pastor, nós temos o porteiro, nós temos o assalariado, ou em outras versões o mercenário, que nos torna uma conotação pejorativa, mas a ideia a gente vai explicar daqui a pouquinho, é do assalariado. Nós temos o ladrão, isso os personagens humanos, nós temos as ovelhas, temos lobo, temos uma série de personagens que estão nesse ambiente do contexto da época de Jesus, não só da época de Jesus, você sabe que isso já é um contexto antigo em Israel. Nós vamos abrir pelo menos um outro texto na mensagem hoje à noite que nos mostra que essa é uma metáfora antiga. Quando você pensa na metáfora do pastor de ovelhas, qual é o texto que te vem à mente? Ninguém lembra de texto nenhum, gente? Salmo 23, por favor, acordem aí. É o texto mais conhecido, talvez, das Escrituras, ou o mais conhecido do Antigo Testamento, pelo menos, que traz essa metáfora de Deus como o supremo e o bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e aí todo o texto vai desenvolvendo em cima disso. E aqui Jesus vai usar essa metáfora, mas essa metáfora não era usada apenas para Deus, nem apenas para Jesus. Era uma metáfora utilizada para a liderança como um todo. Então não é só na igreja que o líder é chamado de pastor. Isso muito antes da igreja, em Israel, isso já acontecia. E eu quero ir com você para um texto, antes de nós irmos para os pontos da mensagem, que vai mostrar isso. Abra lá em Ezequiel 34. Deixa isso marcado em João, depois nós vamos ficar até o final aí no texto de João, mas eu só quero, para ilustrar e te situar e facilitar o nosso entendimento nessa noite, mostrar como o termo era utilizado já em Israel no Antigo Testamento a respeito dos líderes espirituais do povo. Então Ezequiel 34 é uma profecia do profeta Ezequiel, falando, uma profecia de juízo, de condenação, sobre os pastores que não estavam pastoreando o povo de Israel, ou não da forma como deveriam, pelo menos. Ezequiel 34, a partir do versículo 1 diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que é uma expressão usada para o próprio profeta Ezequiel, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E aí o texto vai continuar, eu vou resumir, vou parar aqui por enquanto, daqui a pouco vou ler a segunda parte do texto. Mas note que a metáfora e a ilustração do líder como um pastor e dos liderados como ovelha era comum já. Jesus não está criando uma metáfora nova.
Já é algo que era comum em Israel para falar de um líder e dos seus liderados. E tanto na conotação positiva, por isso que Jesus fala que ele é o bom pastor, mas também tinha a conotação negativa. Como nós vemos aqui a profecia do profeta Ezequiel, falando contra os maus pastores, os pastores infiéis, que usavam apenas as ovelhas para lã, né, para gordura, para uma série de coisas, mas não pastoreavam essas ovelhas. E aí o texto de Ezequiel, a partir do versículo 11, vai falar do pastoreio de Deus. Quando diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. E ele vai continuar o texto falando sobre o Senhor como aquele que pastoreia e resgata o seu rebanho, no caso ali Israel. Falando a Israel. Então é nesse contexto, pode voltar lá para João 10, e agora nós vamos ficar lá. É nesse contexto, é dentro desse cenário comum, dessa ilustração comum, que Jesus está trazendo a sua mensagem para o povo de Israel aqui. Lembre-se do contexto de João, que nós temos visto, né, em alguns momentos, só para te lembrar. Jesus está em conflito com outros líderes religiosos da época. Com os fariseus, com os líderes religiosos dos judeus. E aqui todo o diálogo e todo o conflito ao redor está dentro desse contexto do pastoreio do povo. Jesus se apresentando como bom pastor e mostrando que outros que estão exercendo essa liderança sobre o povo não estão exercendo o ministério do pastoreio do povo da forma como deveria. Então é nesse conflito, nessa polêmica, que a ilustração surge de Jesus com os líderes religiosos, que nós já temos visto. Então, o que nós queremos ver? 3 características aqui do pastoreio de Jesus nessa noite, que vão nos ajudar e que nós vamos aplicar às nossas vidas, principalmente quando nós falamos do nosso relacionamento com esse pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira característica é que Jesus é o pastor que se relaciona com as suas ovelhas. Isso nós vamos ver dos versículos 1 a 5 do texto. Tá bom? Então vamos reler os primeiros 5 versículos. Jesus, o pastor que se relaciona com as suas ovelhas. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então essa é a primeira parte do texto aqui que nós estamos considerando, e eu quero te situar um pouquinho na ilustração de Jesus. Jesus está falando aqui de ovelhas em um aprisco, em um curral. Geralmente era um local grande e cercado, que ficava fora da propriedade e que reunia ovelhas de diversas pessoas daquela comunidade. Então não era uma propriedade particular. O comum é que existia um local grande, cercado, em que vários chefes de famílias ali reuniam suas ovelhas com as ovelhas do outro vizinho, com as ovelhas de outro vizinho. Então aquela comunidade tinha um curral, um aprisco onde as ovelhas ficavam. E como distinguir de quem é cada ovelha? Pela voz do pastor. Essa é a ilustração que o texto está nos trazendo. O pastor que cuida do rebanho de determinado homem, de determinado chefe de família, quando ele vai até
o aprisco, e chama, as ovelhas reconhecem e vão até ele. As que não são dele não reconhecem a voz e não vão. Então esse era o método de distinção das ovelhas, e essa é a ilustração que está sendo usada. Nós temos no texto aqui um porteiro, que era uma espécie de um subpastor, que servia como um vigilante, que cuidava das ovelhas ali da comunidade. Ele ficava, era o trabalho dele, ficava vigiando, inclusive durante a noite, e ele era responsável em cuidar, em gerenciar, em administrar aquele aprisco. Daí a imagem do porteiro que é apresentada no texto, que quando o pastor, o verdadeiro pastor, chega, o porteiro reconhece e ele entra pela porta. Agora o ladrão não. O ladrão não entra pela porta, porque o porteiro não o reconhece. Toda essa ilustração, esse cenário que está sendo montado na fala de Jesus aqui. Existe o pastor, que as ovelhas reconhecem a voz, e existe aquele que não é pastor, que é ladrão, que é salteador, que só quer usufruir do benefício que a ovelha produz, e aí levá-la embora e roubá-la do pastor. Esse ele vem escondido. Esse ele não vem pela porta, esse ele vai por um outro caminho para não ser notado, para não ser visto e assim conseguir roubar a ovelha. Então essa é a ilustração, esse é o cenário que Jesus está montando aqui. E os líderes judeus, os fariseus, como nós falamos, eles são identificados aqui no texto como os ladrões, como aqueles que estão usurpando das ovelhas e não cuidando das ovelhas, como aqueles que estão apenas explorando as ovelhas e não se relacionando com elas. Até por isso essas ovelhas não conhecem a voz do ladrão. Não há relacionamento, não há conhecimento das ovelhas, por isso elas não reconhecem. Então é nesse cenário que Cristo vai apresentando aqui e mostra como essa distinção é feita. O pastor que entra pela porta e entra pelo local correto, e o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. E algo particular e específico do texto no versículo 3, que vai além da figura comum. A figura comum, como nós falamos, era essa: o pastor fala, as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Mas aqui o texto diz algo que é muito particular e que mostra esse relacionamento profundo de Cristo com suas ovelhas, porque o versículo 3 diz que ele a chama pelo nome. Isso já não é comum, isso já não é a ilustração da época. Não tinha, como nós temos na nossa época, o animal de estimação com o nome. Isso é algo atual, né? Que se dá um nome, né? Já precisa dar um nome para cada ovelha e saber distinguir cada ovelha. Não tinha isso. O pastor falava e elas reconheciam a voz do pastor. Mas aqui esse pastor tem um relacionamento tão profundo com suas ovelhas e conhece tão bem as suas ovelhas que ele as chama pelo nome. É o que o texto expressa aqui. É o que Jesus fala. Ele as chama pelo nome. Ele as conhece muito bem e as conduz para fora do aprisco. A condução para fora do aprisco era uma imagem de ir buscar o que era necessário para a ovelha. Sai do aprisco, atrás de água, atrás de pastagem, atrás de descanso. E aí nós temos as imagens lá do Salmo 23 vindo à nossa mente. Refrigera minha alma, leva-me até os lugares de água tranquila. E uma série de ilustrações do pastor conduzindo a ovelha até os locais que ela tinha necessidade, do que ela precisava, seja descanso, seja alimento, seja bebida de água num riacho que fosse suficiente ali para as ovelhas terem essa água nova, essa água corrente que era comum da busca do pastor junto com suas ovelhas. E diferente talvez você já tenha visto algo do pastoreio de ovelhas que existe até hoje. Hoje em dia o que acontece, geralmente tem um pastor, tem um cão que ajuda, e o pastor ele vai atrás das ovelhas conduzindo. Naquela época não, o pastor ia à frente das ovelhas.
E as ovelhas iam seguindo pela sua voz. E é toda a ilustração aqui. Ele ia à frente, inclusive, com o seu cajado e com sua vara. O texto lá de Salmo nos lembra disso. Para proteger dos perigos, de possíveis lobos, ou outros animais que podiam atacar as ovelhas. E ele ia falando, e as ovelhas iam seguindo o pastor. Então, nessa imagem, nessa rica imagem que Jesus apresenta, nessa metáfora aqui, nós temos esse pastor que está falando do conhecimento que ele tem de suas ovelhas, que é muito mais profundo que um conhecimento de um pastor comum. Ele não só as guia por sua voz, como ele conhece suas necessidades e conhece cada uma pelo nome, que ouve e segue o comando desse pastor. Essa é a grande novidade que o texto apresenta. Ele conduzindo e adiante delas, porque elas reconheciam a sua voz, mas não reconhecem a voz do estranho. É o que o texto diz. Não reconhecem a voz do ladrão, do salteador, daquele que é estranho, daquele que não tem relacionamento com as suas ovelhas. Então, a primeira ilustração e a primeira mensagem que Jesus Cristo está querendo mostrar aqui a respeito do pastoreio, do seu pastoreio sobre as suas ovelhas, sobre o seu rebanho, é que nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer bem o nosso pastor, que nos conhece bem. Cristo conhece bem cada uma de suas ovelhas, é o que o texto diz. A grande questão é: nós conseguimos reconhecer a sua voz? Porque isso é fundamental para não sermos enganados. É isso que o texto está mostrando. Reconhecer a voz do pastor é fundamental para que você não siga uma voz diferente, que vai te levar por um caminho que não é bom. Por isso todo o contraste, toda a afirmação de Jesus, que ao mesmo tempo que dialoga e condena os líderes, os fariseus, ele está afirmando isso ao povo. Então Jesus está falando como se Jesus estivesse falando para o povo: ouçam, prestem atenção nas vozes que vocês estão ouvindo. Vocês têm que conhecer bem a voz do pastor de vocês, porque senão vocês vão ser guiados por outros pastores que querem, na verdade, destruí-los. Que querem, na verdade, só utilizar da sua lã, só utilizar da sua gordura, só querem sugar de vocês e não querem dar aquilo que vocês necessitam. Então prestem atenção, estejam atentos. E a melhor forma, na verdade a única forma, de nós não sermos enganados por outras vozes, é conhecendo bem a voz do nosso pastor. E como nós fazemos isso na prática? Porque existem diversas vozes na nossa sociedade, tanto externas quanto internas. Existem as vozes da nossa cultura, que nos trazem uma série de mensagens, que nos afirmam uma série de coisas, mas existe a voz enganosa do nosso próprio coração, que às vezes quer nos guiar por outro caminho. Então, como reconhecer e como distinguir a voz do pastor? Isso não se dá de maneira subjetiva. Isso não se dá de maneira: eu senti que Cristo está me direcionando para isso, porque isso é muito perigoso. Eu não estou falando que Deus não trabalha em nossas emoções, mas eu estou dizendo que isso é tão subjetivo que pode ser uma outra voz, você está achando que é a voz de Cristo. Então, como ter certeza e consciência de que nós estamos sendo guiados pela voz do Supremo Pastor? O Senhor não nos deixou sem referencial. O Senhor nos deixou a sua palavra. O Senhor nos deixou a sua igreja, que não é infalível como a palavra, mas que nos direciona, e deve nos direcionar por meio da palavra, inclusive. Então, ouvir a voz do bom pastor é conhecer esse pastor por meio do recurso que ele nos deu para conhecê-lo. Através da salvação que nós temos no próprio pastor, o Senhor Jesus Cristo, e através da sua revelação.
a nós. Para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos por outras vozes, nós precisamos conhecer bem o nosso pastor, conhecer bem a sua palavra, porque senão eu vou estar suscetível à voz do ladrão. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o ladrão no texto, porque esse texto é muito usado e às vezes muito mal aplicado, muito mal interpretado inclusive. Mas nós vamos estar suscetíveis a outras vozes. E isso é tão fácil, é tão comum nos nossos dias, que a gente nem percebe. Existem tantas vozes ao nosso redor, tantas vozes que estão sussurrando uma série de coisas, falando para você o que é importante, falando para você o que tem valor, e a gente vai assimilando e assumindo isso na nossa vida, muitas vezes, e toma isso como uma verdade, como uma verdade absoluta, sendo que muitas vezes ela não tem nem fundamento nas Escrituras. É assim que essa voz vem. Quando nós falamos de voz, nós não estamos falando que você vai ouvir num sonho, ou quando você estiver em casa deitado e você ouve alguém te chamando. Já aconteceu isso com você? Alguém me chamou? Não, ninguém te chamou. Não é que nem Samuel não, tá? Não é esse tipo de voz subjetiva que nós estamos falando. Nós estamos falando das influências que estão presentes. Jesus Cristo também está falando disso. Das influências que estão presentes no ensino dos líderes religiosos da sua época. É sobre isso que ele está falando. E nós não estamos falando só de líderes religiosos aqui, mas também sobre isso. Então, uma série de influências que estão na nossa vida, que estão no nosso dia a dia, falando para a gente o que a gente deve crer, o que a gente deve sentir, o que a gente deve buscar. E como nós vamos conseguir discernir a voz do Senhor? Quando nós conhecemos aquilo que Ele nos revelou, quando nos relacionamos com Ele. Quando há relacionamento entre ovelha e pastor, aí a voz fica clara. Eu estava hoje pela manhã, nós tivemos uma homenagem do dia do pastor, e aí começou a sair alguns áudios. E aí você começa a ouvir o áudio e você começa a falar, quem é que está falando? Né? Reconhecer a voz. A primeira voz, aí eu reconheci, é o Wellington. Aí a segunda ficou mais fácil, porque era a esposa, né? A minha. Você reconhece a voz por quê? Porque você tem contato. Porque você conversa com a pessoa. Porque tem relacionamento, senão você não ia reconhecer a voz. O que Jesus está falando aqui é exatamente isso. As ovelhas ouvem a voz de Jesus porque conhecem a Jesus. Porque estão acostumadas a ouvir Jesus chamando essas ovelhas. Então, só há conhecimento ou reconhecimento da voz quando há relacionamento. Isso significa que se você não estuda a palavra, não se relaciona com o Senhor, não ora, não busca o Senhor, é uma ilusão você achar que está sendo direcionado e pastoreado pelo Senhor. Porque você não vai reconhecer a voz do Senhor. Se você não conhece, como você vai reconhecer? Ou conhecer novamente? Só se você conhece. É isso que Jesus está falando. O Senhor é o bom pastor porque Ele se relaciona com suas ovelhas. E suas ovelhas conhecem sua voz. Ele vai falar sobre isso e vai voltar a esse tema daqui a pouquinho. Então essa é a primeira verdade que Jesus está ensinando nesse texto. Ele é o pastor que conhece, que se relaciona com as suas ovelhas. Mas além disso, nos versículos 6 a 10, Jesus mostra que Ele é a porta que dá segurança às suas ovelhas. E aí nós vamos entrar no contexto aqui. Versículos 6 a 10 diz assim: Dito isso não, estou no capítulo 9. Versículo 6, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus usa o primeiro eu sou do texto aqui. Nós vamos ver os dois hoje, mas o primeiro é esse. Eu sou a porta das ovelhas. Lembre-se do contexto da palavra, da expressão eu sou. Nós já estudamos sobre isso. É uma palavra que Deus utilizava para si, desde quando se revelou lá a Moisés. Quando Moisés pergunta, se eles perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Aí Deus responde para Moisés: diga que o eu sou o enviou. Eu sou o que sou. É a resposta do Senhor. Então, essa expressão eu sou, ela tem um significado muito rico no Evangelho de João. Porque ela vai mostrando Jesus como esse que é, assim como o Senhor é o bom pastor no Salmo 23, Cristo é o bom pastor em João 10. Então ele está fazendo uma ligação entre o ministério do próprio Deus, o Pai, no Antigo Testamento, com o seu ministério, como aquele que pastoreia, como aquele que protege, que era a função da porta das ovelhas aqui. A porta era o local que mantinha as ovelhas seguras, protegidas. Era o local onde o porteiro ficava, que a gente viu o personagem que apareceu primeiro, o porteiro. E ele fechava aquela porta quando as ovelhas entravam, para que elas não saíssem de novo, para que também ninguém entrasse ali, nenhum lobo, nenhum outro animal entrasse e devorasse as ovelhas. Então a porta era aquilo que servia tanto para a entrada onde era necessário, por isso que Jesus fala que entrará, mas também sairá para achar pastagem, tanto o local que fornecia proteção para as ovelhas. E aí Jesus afirma: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, para que essas ovelhas tenham proteção, segurança, elas têm que passar por essa porta, que Cristo afirma ser Ele. Eu sou a porta. E aí Jesus Cristo afirma que as suas ovelhas não dão atenção, não dão ouvidos à voz dos ladrões que vieram antes dele. E é evidente que Cristo aqui não está falando de todas as pessoas do mundo que vieram antes dele, até porque existiam profetas que foram bons profetas para o povo. Davi foi um exemplo de um pastor sobre Israel, de um bom pastor sobre Israel. E outros profetas que encaminharam o povo no caminho do Senhor. Mas ele está falando de outros que vieram antes dele, talvez até falsos messias, falsos que se intitulavam salvadores, que vieram chamando as ovelhas para segui-lo. Mas aqui o que Jesus diz é que aqueles que são suas ovelhas, eles não dão ouvidos à voz desses falsos líderes, desses líderes egoístas. Por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não dão ouvido à voz dos ladrões e salteadores. Então, nesse contexto, Jesus está mostrando que quem realmente é de Cristo, é ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo, ele vai ouvir a voz do Senhor, não vai ser enganado por outras vozes, não vai seguir outros meios, outras portas, outros caminhos de salvação. Ele não está falando que nós estamos imunes de sermos enganados, não é isso. Mas ele está falando que quem é ovelha dele, o Senhor vai trazer e vai confiar nele e vai entrar pela porta correta. Aqui ele está falando de segurança e de salvação, como nós vamos ver daqui a pouquinho no terceiro ponto. Então, ele diz: eu sou a porta, e quem entra por essa porta está a salvo. Acha pastagem, tem o que necessita. Se alguém entrar após mim, se alguém entrar por mim, por esta porta, será salvo. É o que Jesus diz. Ele está falando de salvação. E ele está falando que as suas ovelhas, separadas pelo próprio Deus, elas vão encontrar esse lugar, elas vão encontrar essa porta que vai fornecer segurança, suprimento, salvação para esse rebanho. Por outro lado,
no versículo 10, ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E esse texto ele é muito usado. Se eu fosse te perguntar assim, quem é o ladrão nesse texto, qual é a primeira resposta que vem à sua mente? Seja sincero. Você já ouviu alguma explicação sobre esse texto? Quem é que vem para roubar, matar e destruir? Satanás. Essa é a primeira expressão que a gente ouve. Tá? Mas o texto não está falando de Satanás. Não fala de Satanás em lugar nenhum. Tá bom? Isso é uma aplicação que muitos fazem, mas o texto não está falando de Satanás. O texto está falando da mesma imagem que ele está trazendo aqui, dos ladrões, dos falsos líderes, daqueles que estão conduzindo o povo para um caminho errado. Porque às vezes a gente espiritualiza o texto aqui, fala, isso aqui é Satanás, é o diabo que está fazendo. E aí a gente, qual é o problema de fazer isso? É que a gente não enxerga, e Satanás está por trás disso, com a sua influência, não tenha dúvida, mas a gente não enxerga isso ao nosso redor. Isso aí é Satanás. E quando a gente fala de Satanás, parece que está longe. Parece que está distante da nossa realidade. Sendo que Jesus está falando é de uma influência que o povo está recebendo ali, naquele momento. De ladrões que estão querendo enganá-los e propor um outro caminho para eles. Então é algo muito mais presente, é algo muito mais próximo. E talvez você pense assim, hoje na nossa realidade nós não temos os fariseus aqui. Pelo menos não como grupo, como naquela época. Nós não temos esses líderes que Jesus está combatendo ali. Mas existe uma série de ensinos, e não estou pensando apenas em religião agora, que estão ao nosso redor, que querem matar, roubar e destruir. E o contraste com isso que Jesus apresenta é que ele veio para trazer vida, verdadeira vida. Vida abundante. Vida em abundância. E o que isso significa? Vida plena, vida verdadeira. Os ensinos de Jesus conduzem à vida em todos os sentidos. Eu estava conversando isso com um jovem ontem à noite, na nossa programação de jovens aqui. A pergunta que ele me fez foi a seguinte: quando Deus fala assim que a gente não pode ter outros deuses, que toda a glória é devida a Ele, não parece meio egoísta da parte de Deus? Parece meio egoísta, só Ele pode ser adorado, toda a glória para Ele, né? Que Deus egoísta é esse? Ele me perguntou, como que eu entendo isso? Eu falei, olha, eu vejo isso de duas formas. Minha resposta para ele foi a seguinte: a primeira é, se Deus cria um outro ser para ser adorado e glorificado, Ele está criando um outro Deus. E isso é impossível. Deus não pode criar um outro Deus porque Deus não é criado. Deus sempre existiu. Uma criatura não pode ser Deus. Então isso é impossível. Só Deus pode ser adorado porque só Ele é Deus. Não tem como Ele criar um outro ser para ser adorado, porque é criatura, não é divino. Essa é a resposta mais filosófica, eu falei para ele. Agora, a resposta mais prática e concreta para a nossa vida é: Deus sabe, Deus não só é Deus, que merece toda a honra e toda a glória, e que poderia simplesmente exigir toda a honra e toda a glória, porque Ele é o Criador, mas Ele é bondoso, amoroso com as suas ovelhas, com o seu rebanho. O que significa é o seguinte: que o caminho de Deus é o melhor para nós. Então adorá-lo é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Quando Jesus fala de vida em abundância que Ele veio trazer, Ele está mostrando que o caminho que Ele traz é o melhor, que vai envolver negação de si mesmo, que vai envolver serviço, vai envolver trabalho muitas vezes, mas isso é o melhor. Enquanto outros caminhos e outras vozes que dizem para você assim: não, faz isso aqui, cuida da sua vida, viva para você mesmo, isso só está trazendo
para você destruição, roubo e morte. Isso está drenando a sua energia, está tirando o seu foco, e é por isso que isso não traz plenitude. É por isso que tem um monte de gente vivendo para si que está deprimida, que está frustrada, que não consegue encontrar satisfação, e vai de experiência em experiência, de uma novidade em outra novidade, tentando buscar algo em que vai se encontrar e se achar, e não vai. Porque sem Cristo, isso só está roubando, matando e destruindo. É isso que Jesus está falando aqui. Os falsos líderes propõem um caminho de destruição, de morte, que pode ser interessante no primeiro momento, atrativo, prazeroso, mas que no final, como diz o sábio em Provérbios, o sábio Salomão, são caminho de morte. Ao final são caminho de morte. Só há vida plena em Cristo. É isso que ele está falando aqui. Só há vida verdadeira quando há entrada pela porta das ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que a segunda parte desse texto nos ensina é que Jesus é o nosso local seguro, é aquele que nos protege dos perigos do mundo, é aquele que dá o que nós precisamos. Só nele há vida abundante, fora dele há frustração. Todos os ídolos e falsas esperanças só roubam, matam e destroem. Só em Cristo há plenitude de vida. Por isso, o melhor para você, meu irmão, não se engane. Não se engane. O melhor para você é seguir aquilo que Cristo te ensina. Não tente ser mais sábio e mais esperto do que Deus. Isso aqui é muito difícil, se eu fizer, vai me prejudicar. Mentira. Isso é a voz do ladrão. Isso aqui não é bem assim. Mentira. Vida plena, abundante, só há em Cristo e naquilo que Ele nos ensina. Em terceiro e último lugar, nós já vimos que Jesus é o pastor que se relaciona com suas ovelhas, é a porta que fornece segurança às suas ovelhas. E por fim, Jesus é o bom pastor que dá a vida para salvar as suas ovelhas. Versículos 11 a 18. Jesus, o bom pastor que dá a vida para salvar suas ovelhas, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário ou assalariado, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu parei o texto aqui, tá bom? Por causa do nosso tempo. Mas o texto continua. Tá? Eu selecionei, fiz esse recorte. Mas até o final do capítulo 10, Jesus vai continuando a ilustração dele como pastor e das ovelhas. Então depois eu vou até citar alguns versículos mais para frente. Mas nós vamos parar por aqui. O segundo eu sou do texto é apresentado agora. Cristo como o bom pastor. E agora ele qualifica. Ele não é só o pastor. Porque existem outros pastores, né, que estão tentando de alguma forma ali enganar o povo, inclusive. Ele é o bom pastor. E o que o bom pastor faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. E aí ele faz um contraste com o assalariado.
ou mercenário em algumas versões, apesar da ideia de assalariado ser mais próxima do nosso contexto. Existia o pastor das ovelhas, aquele que tinha um relacionamento e cuidava, elas eram propriedade dele, e ele zelava por essas ovelhas. Existia o pastor contratado, só para fazer aquela função, que não tinha nenhum tipo de relacionamento com as ovelhas, era uma questão meramente profissional. Ele cuidava porque recebia um dinheiro por isso. E aí Cristo mostra a diferença entre os dois aqui. O pastor dá a vida pelas ovelhas. E quando lemos esse texto, isso já nos remete, obviamente, ao sacrifício de Cristo na cruz. E isso vai se concretizar plenamente na cruz. Mas Cristo está falando, a analogia, a ilustração que ele está usando aqui é a seguinte: o pastor, o que ama as ovelhas, o que cuida, as ovelhas são dele. Quando vem um animal, um lobo, ou até um ladrão, para tentar ferir e levar essas ovelhas, ele está disposto a dar a vida dele, se sacrificar para salvar, para cuidar das suas ovelhas. O assalariado, ele vê o perigo e fala: que? Estou fora, pode levar, não é minha mesmo? Basicamente essa é a ilustração que Jesus está falando aqui. O pastor, ele dá a vida para proteger as suas ovelhas. O assalariado, ele não se sacrifica. Ele vê o perigo e foge, porque as ovelhas não são dele. Essa é a ilustração que Jesus está trazendo. Ele não se importa com elas. Ele não está preocupado com a vida dessas ovelhas. Ele só quer receber dessas ovelhas. E isso é tão perceptível, mas quando a gente está envolvido na situação, muitas vezes a gente não consegue ter clareza. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Mães falando para filhos, adolescentes, jovens, fala assim: ó, esses amigos aí, quando você tiver passando por dificuldade, eles vão te abandonar, eles não vão estar com você não. Você já ouviu isso? Isso é um discurso comum, né? Já, os jovens estão falando que já ouviram, de seus pais. E é verdade, porque não há preocupação com a vida, só a preocupação com o lazer, com o desfrute daquele momento. Lembra da história do filho pródigo? Foi exatamente o que aconteceu naquela história, naquela parábola que Jesus conta. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava rodeado de pessoas, desfrutando dos bens que ele tinha. Quando esse dinheiro acabou, nem um criador de porcos queria dar emprego para ele. Então Jesus Cristo está falando da diferença entre a preocupação genuína pela vida que vem do Senhor, que vem de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, e aquele que está fazendo aquilo simplesmente por algum motivo específico. É a diferença entre o pastor e o assalariado. E o pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, o versículo 14 continua dizendo, voltando ao tema lá do começo, que o bom pastor conhece as suas ovelhas, e elas também conhecem o pastor. Temos uma relação recíproca aqui. O bom pastor as conhece e elas conhecem. Se você avançar um pouquinho no texto, eu só quero citar esses versículos, versículos 27, 28 e 29 do capítulo 10, bem conhecidos. Eu vou começar do 26, na verdade, que aqui Jesus já está confrontando os fariseus, tá? Os líderes religiosos dos judeus. Ele fala assim para eles: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Jesus dá o diagnóstico aqui para eles. Eles estão num embate, num debate com Jesus. Jesus fala assim: ó, vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Aí versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esse é um dos versículos que nos mostra a segurança de salvação.
que nos mostra que quem é ovelha do Senhor está seguro em suas mãos. Está protegido, porque o Senhor não é só o pastor, como é a porta que protege as suas ovelhas. Ele está seguro nesse ambiente do pastoreio de Jesus. Mas quem não é ovelha de Jesus, não crê nele. Esse é o contraste que Jesus vai fazendo entre os líderes religiosos da época, que insistem em não reconhecer Jesus como Salvador, e aqueles que estão reconhecendo, que são suas ovelhas. E aí ele continua, voltando para o texto que nós estamos expondo, aqui no versículo 15 em diante, ele fala que esse conhecimento é um conhecimento semelhante ao conhecimento dele com o Pai. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. É a expressão que ele usa aqui. Ou seja, esse conhecimento e esse relacionamento comparado inclusive com o relacionamento que existe na própria Trindade. Como Cristo conhece o Pai, Ele conhece o seu povo, as suas ovelhas. E essas ovelhas não estão limitadas aos judeus. Que naquela época, quem está ouvindo isso nesse contexto são os judeus. Mas Ele fala, eu tenho ovelhas de outro aprisco. E eu vou buscá-las, né? Eu vou conduzi-las. E aí nós teremos um só rebanho e um só pastor. É a expressão do texto. Ou seja, Cristo falando que Ele não é pastor só daquele grupo, daquela nação específica, mas que Ele vai buscar as suas ovelhas de todos os povos. E nós fazemos parte desse mesmo rebanho que Cristo pastoreia. Nós que o conhecemos e nos relacionamos com Ele. E por fim o texto termina mostrando que esse dar a vida de Cristo não é simplesmente por uma situação, não é algo ocasional, mas é algo proposital e voluntário. Ele diz que dá a sua vida, que ninguém a tira dele, mas ele dá espontaneamente e a retoma, porque o Pai deu autoridade a ele para fazer isso. Ou seja, a soberania desse pastor que entrega a sua vida, não porque as pessoas não o rejeitaram. Isso aconteceu. As pessoas rejeitaram Cristo, por isso que ele morreu, um grande mártir. Não. Ele deu sua vida espontaneamente para salvar o seu rebanho. Não foi algo ocasional. Não foi porque as pessoas não entenderam a mensagem que ele trouxe. Não foi simplesmente porque as pessoas não creram. Foi porque ele tinha esse propósito mesmo, e ele deu espontaneamente e reatomou para salvar as suas ovelhas. Jesus conclui dessa maneira afirmando a sua soberania, daquele que pastoreia, que protege, que se relaciona e que salva as suas ovelhas. Por isso, a pergunta final para nós concluirmos nossa mensagem é: que tipo de pastor você tem em sua vida? O bom pastor, que salva, protege, quer o seu bem, ou o mercenário, que talvez deixe você fazer o que você quer, mas na hora do perigo não está lá? É aquele que deu a sua vida voluntariamente para te salvar da perdição eterna, que te conhece melhor do que ninguém, que está formando um grande rebanho, que venceu sobre a morte e te dá a vida verdadeira? É esse o pastor que você está ouvindo? É esse o pastor que você está seguindo? Que tipo de voz você está dando ouvidos? É sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Porque só existe verdadeira vida e vida abundante no pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Então que nós aprendamos a viver como o rebanho do bom pastor, conhecendo, ouvindo, sendo salvos e direcionados pelo bom pastor, a porta das ovelhas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.